Sexualidade, carisma e criatividade. Capítulo 12. O que motiva os seres humanos é tema de pesquisa científica e debate filosófico contínuos. Existe um consenso geral de que os principais motivadores são as necessidades humanas básicas: alimento e água, abrigo, vestuário e segurança. Além dessas necessidades básicas de manutenção da vida, no entanto, existem outros fatores que motivam as pessoas a agir. É a definição dos outros fatores e sua ordem de importância que continua aberta à interpretação. A teoria mais conhecida, provavelmente, é a da hierarquia de necessidades, do psicólogo Abraham Maslow, que enumera 8 níveis de forças motivacionais, começando pelas necessidades básicas fisiológicas e de segurança e avançando para pertencimento e amor, estima, compreensão, estética, realização pessoal e transcendência. Outros psicólogos e sociólogos definiram e organizaram as categorias de forma diferente, mas em quase todos os casos, há a concordância de que, depois da satisfação das principais necessidades de manutenção da vida, sexo e amor são as forças motivadoras mais importantes. Napoleon Hill também compilou uma hierarquia, a que se referiu como estímulos mentais. Como Maslow e outros pesquisadores, Hill identificou o sexo e o amor como os mais poderosos fatores, dentre os que não são de manutenção da vida, para a motivação humana. Mas seu foco não era o sexo e o amor em relação à procriação. Hill ficou intrigado com a teoria de que, se o sexo e o amor são forças tão poderosas para induzir o ser humano à ação, poderia haver uma correlação com a realização excepcional ou o sucesso material. Se existe tal relação, a força motivadora pode ser intencionalmente canalizada para esses propósitos? Na edição original deste capítulo, Hill usou termos como emoção do sexo e energia do sexo na análise dessas forças motivadoras em relação à atitude e à personalidade. Nesse contexto, o uso da palavra sexo não tem a conotação física que muitas vezes tem hoje. Atualmente, esses conceitos seriam transmitidos por palavras como sexualidade, paixão ou carisma. Nesta edição, quando apropriado, os editores optaram pelo uso moderno destes e de outros termos similares. Carisma. O mundo é governado pelas emoções humanas, e são elas que estabelecem o destino da civilização. As pessoas são mais influenciadas por sentimentos do que pela razão. Sua criatividade é acionada inteiramente pelas emoções e não pela razão fria. A mente humana responde a estímulos pelos quais pode ser agitada, de tal forma que assume características como entusiasmo, imaginação criativa e desejo intenso. Os estímulos aos quais a mente responde mais livremente são: 1. Desejo de expressão sexual. 2. Amor. 3. Desejo ardente por fama, poder ou ganho financeiro, dinheiro. 4. Música. 5. Amizade próxima e/ou admiração. 6. Uma aliança de mastermind baseada na harmonia de 2 ou mais pessoas que se aliam para o avanço. 7. Sofrimento em comum, como o que acomete pessoas que são perseguidas. 8. Autossugestão. 9. Medo. 10. Álcool e drogas. O desejo de expressão sexual vem no topo da lista de estímulos que aceleram a mente e põem em movimento as rodas da ação física. As emoções associadas ao impulso sexual humano criam um estado mental. Quando motivadas por esse desejo, as pessoas muitas vezes mostram coragem, força de vontade, persistência, imaginação e capacidade criativa que normalmente não possuem. Tão forte e motivador é o desejo de expressão sexual que as pessoas põem em risco vida e reputação por causa dele. Um rio pode ser represado e sua água controlada por um tempo, mas acaba forçando uma saída. A mesma coisa acontece com as emoções relacionadas à expressão sexual. Podem ser submersas e controladas por um tempo, mas sua própria natureza faz com que estejam sempre buscando meios de expressão. O desejo de expressão sexual é inato e natural. O desejo não pode e não deve ser submerso ou eliminado, mas pode ter outras saídas que enriqueçam o corpo, a mente e o espírito.
Quando dominada e redirecionada, essa motivação tem sido usada como uma poderosa força criativa na literatura, arte e em outras atividades, inclusive no acúmulo de riqueza. Um professor que treinou mais de 30 mil vendedores chegou à conclusão de que indivíduos sexualmente mais confiantes são os vendedores mais eficientes. A explicação é que o traço de personalidade, conhecido como magnetismo pessoal, é uma manifestação de energia sexual. Ao empregar vendedores, um bom gerente de vendas procura magnetismo pessoal ou carisma como primeiro requisito. Pessoas sem esse tipo de energia sexual jamais se tornarão entusiastas nem inspirarão os outros com entusiasmo. E o entusiasmo é um dos requisitos mais importantes em vendas, não importa o que seja vendido. O orador público, pregador, advogado ou vendedor que carece de carisma é um fracasso em relação à capacidade de influenciar os outros. Isso, bem como o fato de que a maioria das pessoas é influenciada pelo apelo às suas emoções, deve convencê-lo com facilidade da importância do carisma como parte das habilidades do vendedor. Os melhores vendedores dominam a arte das vendas porque transmutam de forma consciente ou subconsciente o carisma, energia sexual, em entusiasmo nas vendas. Essa armação explica o significado real e prático da transmutação sexual. O significado da palavra transmutar é, em linguagem simples, a alteração ou transferência de um elemento ou forma de energia em outro. Transmutação de energia sexual significa desviar a mente de pensamentos de expressão física para pensamentos de outra natureza. Vendedores que sabem ativar o carisma desenvolveram a arte da transmutação sexual, mesmo que não saibam disso. A maioria dos vendedores que transmutam sua energia sexual o faz sem ter consciência do que estão fazendo ou como. Você pode cultivar e desenvolver essa qualidade em suas relações com outras pessoas. Por meio de cultivo e compreensão, essa força motivadora vital pode ser aproveitada e utilizada com grande vantagem nas relações entre pessoas. Essa energia pode ser comunicada a outros das seguintes maneiras. 1. Aperto de mão. O toque da mão indica instantaneamente a presença de carisma ou a falta dele. 2. Tom de voz. Carisma, ou energia sexual, é o fator com o qual a voz pode ser colorida ou projetada de forma musical e encantadora. 3. Postura e movimentos do corpo. Pessoas com carisma se movem rapidamente e com graça e facilidade. 4. Vibrações do pensamento. Pessoas com carisma projetam a sexualidade por meio da personalidade de um jeito que influencia aqueles à sua volta. 5. Vestuário e estilo. Pessoas carismáticas geralmente são muito cuidadosas com a aparência pessoal. Costumam selecionar roupas de um estilo que combina com sua personalidade, físico, tom de pele, etc. Tendo estabelecido um vínculo entre sexualidade e sucesso na forma de carisma, Napoleon Hill aponta como a sexualidade também pode ser um fator motivador de sucesso, aumentando a criatividade. Para ilustrar a conexão, Hill aproveita as biografias de figuras históricas que exibiram carisma e criatividade excepcional.